pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Vamos sentar um pouquinho. Neste período quaresmal, a igreja tem um programa para nós. É um programa de conversão. São João Crisóstomo, falando desse tempo quaresmal, faz uma comparação. Primeiro, como o timoneiro que para a sua nave e faz a sua manutenção para depois retornar ao mar. Também como um atleta que para treinar ou descansar e depois retornar ao seu trabalho, suas atividades. Também como um agricultor que para de vez em quando para afiar a sua foice e depois voltar à sua lida. Assim também nós, durante o ano, ficamos 40 dias nos adestrando para continuarmos nesta vida e nesta caminhada para a vida eterna. E esse tempo da quaresma, então, como temos dito, é tempo de penitência, tempo de mais reflexão, de mais recolhimento, em vista de uma mudança de vida. Por isso a igreja nos coloca 3 coisas que devemos fazer nesse tempo: o jejum, a oração e a esmola ou a caridade. Na semana passada tratamos do jejum, o jejum como uma penitência mais clara, que vai nos levar a uma proximidade maior de Deus, pela oração, e a caridade, e o jejum vai nos levar também a uma proximidade maior ao próximo, para o exercício da caridade, da esmola. Citamos como exemplo o fato do jejum nos levar à esmola, como faziam os antigos, que economizava quando deixava de comer, guardava para dar para os pobres. De modo que o jejum, que vai nos levar à oração e à esmola, é uma constante nas orações da quaresma. O próprio prefácio do tempo quaresmal nos fala explicitamente do jejum, das suas qualidades e dos seus efeitos na nossa vida. Mas hoje nós chegamos ao Monte Tabor. No Monte Tabor vamos encontrar Jesus transfigurado diante dos apóstolos, ali com Moisés e Elias. Moisés, que tinha ido ao Monte Sinai e estava para se encontrar com Deus, e Deus lhe dá os 10 mandamentos. Elias, que vai ao outro monte, um tempo de grande seca, e se encontra com Deus, que vem como uma brisa e que lhe dá a esperança para o povo de Israel. Mas ali no Monte Tabor, nós temos o próprio Deus, e é dessa forma que Deus se manifesta, e se manifesta no seu Filho. E ali nós temos o próprio Deus de modo visível, o próprio Jesus Cristo, no seu esplendor. O Pai vai falar, a nuvem, que na tradição bíblica representa aí o Espírito Santo. Então ali nós temos a Trindade mais uma vez se manifestando. E Jesus quis se manifestar daquela forma, como nos diz bem Santo Tomás, porque logo depois os apóstolos teriam que se encontrar com Jesus na cruz, na flagelação, nos maus tratos, na paixão e depois na cruz. E para que não se escandalizassem quando vissem Jesus parecendo um trapo humano, Jesus então aparece diante de 3 apóstolos. Os 3 que foram também testemunhas da ressurreição da filha de Jairo, os 3 que depois seriam levados por ele ao Monte das Oliveiras. 3 porque era o número necessário para dar um testemunho público de alguma coisa que tenham ouvido e visto.
Nós vimos então no Tabor uma subida para contemplar Jesus e lá ouvir do Pai: Este é meu filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência, e escutai-o. Então, para contemplar e escutar, mas temos também depois uma descida, e é na descida que Jesus vai mais uma vez falar da paixão e da vitória sua na ressurreição, dizendo que eles não divulgassem o que tinham visto e ouvido, enquanto o Filho do Homem não tivesse ressuscitado dos mortos. O que conversava Jesus com Moisés e Elias era exatamente de como ele seria entregue e como ele morreria. Mas essa subida nos leva a contemplar a Deus. E nós contemplamos a Deus, depois o ouvimos, na oração. Mas por que a oração? Ela é tão necessária para nós? Qual é a sua eficácia? E como é que nós devemos orar? Quais são as condições para a oração? E é sobre esse tema que eu gostaria de refletir rapidamente com vocês hoje. Em toda a Sagrada Escritura nós vemos a oração sempre presente e sempre como um mandato: orai. Vemos o profeta Davi orando na alegria, orando na tristeza, orando no sofrimento, orando quando caiu no pecado, orando para agradecer, orando para louvar. Os 150 salmos nos mostram as várias facetas e momentos da história de uma pessoa. E era uma oração. A igreja ama tanto os salmos que coloca nas mãos dos seus ministros todos os dias a obrigação de rezarmos os salmos, de entoarmos com toda a igreja. E é até aconselhável e louvável que os leigos também possam rezar, isso não há problema algum, e que possam usufruir daquelas orações belíssimas, profundas, que a igreja nos apresenta através dos salmos. Mas no Novo Testamento nós vamos ver a oração constantemente sendo tocada e falada. No Sermão da Montanha, Jesus ensina a orar. Quando orardes, dizei, Pai Nosso, nos ensina o Pai Nosso, com tudo aquilo que devemos dizer, desejar, querer de Deus. Mas Jesus quer que nós tenhamos uma oração não para aparecermos diante dos homens, como faziam os judeus, que em determinados momentos do dia, na frente de todos, na rua, nas praças, procuravam mostrar para os outros que estavam orando, não por causa do sentido interior da oração, mas para dizer, nós cumprimos a lei. Claro que Jesus diz, quando orardes, ides ao quarto, e lá no silêncio do quarto, fareis a vossa oração. E o Senhor, que ouve o escondido, vos recompensará. Não quer dizer que Jesus não queira uma oração pública, claro, ele ora também publicamente. Temos lá as orações que ele faz no túmulo de Lázaro, a oração que ele faz para o Pai, por exemplo, na multiplicação dos pães, na última ceia. Mas o que Jesus, nosso Senhor, quer é que a oração tenha um sentido interior e que busque realmente esse encontro pessoal com o Pai. Por isso ele nos diz, orai sem cessar. Oportet semper orare. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Tudo que pedides ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Pedi e recebereis. Procurai e achareis. Batei e a porta se abrirá. Vimos São Paulo também falar da oração em diversos momentos. Até na tribulação, na tentação, tem um demônio que me esbofeteia. E eu pedi ao Senhor 3 vezes que me livrasse. Do momento de tentação. E vemos então no Apocalipse as taças sendo apresentadas cheias das orações dos santos. Portanto,
A oração deve ser uma constante na nossa vida. O arcanjo São Rafael, aí voltamos ao Antigo Testamento, diz lá a Tobias que é muito agradável a Deus a oração com o jejum e com a esmola. Portanto, nós devemos orar e orar sempre. E quais são as vantagens da oração? Primeiro, a oração nos une a Deus. São Agostinho diz que a oração é uma elevação da nossa alma a Deus, para adorar, para pedir, para agradecer, para pedir perdão. E São João Crisóstomo, no seu tratado De Oratione, ele nos lembra que nós nascemos nus, sem nada, e Deus nos deu duas mãos para podermos construir as coisas, para podermos fazer as coisas e nos alimentarmos, nos vestirmos, termos nossas obras, nossas atividades. Isso fisicamente. Mas espiritualmente, continua São João Crisóstomo, Deus nos deu a oração, que são como mãos espirituais que nos alimentam, que constroem em nós a nossa vida espiritual, que nos aproximam de Deus e faz realmente essa verdadeira construção espiritual na nossa vida. Por isso nós devemos orar. E a oração é como um oxigênio da alma e o alimento da alma, e precisamos muito. Nós devemos ter uma vida de oração. Não significa que devemos necessariamente rezar o dia inteiro. Isso é claro que não é possível, pelo menos para a maioria das pessoas, mas nós paramos em diversos momentos do dia para nos alimentar, no café, no almoço, no jantar, e esse alimento ele vai num contínuo e vai nos nutrindo continuamente nosso corpo. Assim também a oração devemos parar em alguns momentos do dia, para esta nutrição espiritual, e depois paramos e vamos ao trabalho, às atividades, e aquela oração que nós fizemos, assim como o alimento faz com o corpo, vai fazendo com a alma, e vai nos nutrindo, de modo que não podemos ter vida espiritual, ter vida de santidade, que é a vontade de Deus, como São Paulo disse na epístola de hoje, sem a oração. Não existe salvação sem a oração. Quem está no céu porque rezou. Quem está no inferno porque não rezou. Então procuremos orar. Mas como deve ser a nossa oração? Aí eu gostaria de pegar aqueles três verbos que Jesus usa quando fala da oração. Pedi, recebereis. Procurai, achareis. Batei e a porta se abrirá. Pedir. Pedir como? Quando fala pedir, não apenas vou rezar para fazer pedidos, súplicas a Deus. Também, como disse agora há pouco, o estar em oração é estar na presença de Deus para conversar com Ele, para falar com Ele. E também para ouvi-lo. Ouvi-lo nas inspirações da graça, ouvi-lo na Sagrada Escritura, mas ouvi-lo. Como o Pai quer que nós ouçamos o seu Filho. Mas pedir como? Pedir no silêncio, pedir no recolhimento, pedir com humildade. Não vamos a Deus exigindo as coisas de Deus, como faziam os judeus e como fazem muitos protestantes na sua teologia, de ter para com Deus uma espécie de relação comercial. Eu dou, mas o Senhor tem que me dar. Não. Vamos com humildade, reconhecendo que nós somos fracos, somos pobres, mendigos, precisamos, pedimos com humildade. Pedir com confiança, sabendo que Deus tem poder. Pedir com confiança, sabendo que Deus tem amor e quer nos dar a graça. Se for
melhor para nós. Pedir. Deus sabe do que nós necessitamos, mas quando nós pedimos, nós nos colocamos numa situação de filho, de servo, com humildade. Mas pedir também com perseverança, ir no contínuo. Pedir. Deus tem sua hora. Pedi e recebereis. Buscai, procurai e achareis. A oração não nos deve deixar de braços cruzados, mas pedimos e tomamos aquelas providências necessárias, tanto quanto é possível para nós, para termos a graça. Vou pedir a cura do meu corpo, de uma doença, mas eu vou procurar tomar um remédio, ir ao médico, tomar as providências. Vou pedir uma graça de deixar um pecado, mas eu tenho que tomar as providências. E evitar as ocasiões. Pedi, recebereis, procurai e achareis. Se buscar nos leva a sairmos de nós mesmos e nos deslocarmos rumo àquilo que desejamos, tendo pedido. Batei e a porta se abrirá. O bater requer paciência, requer espera, requer a confiança de que Deus vai me dar o que é melhor e o que é necessário para a minha vida espiritual e material. Mas eu tenho que esperar, porque a hora de Deus não é a minha hora. Porque Deus vai me dar aquilo que foi necessário para a minha salvação na hora certa. Então eu tenho que esperar. Daí eu tenho que ter paciência. E a paciência é a capacidade de sofrer as contrariedades por amor, sobretudo aquele momento difícil pelo qual nós estamos passando, aquela situação, aquela doença, aquela pessoa que está me prejudicando, aquela perseguição, aquela angústia, aquela apreensão por algo que pode acontecer. Então, são momentos difíceis em que nós pedimos e temos que esperar. Por exemplo, uma mãe que reza pela conversão de seu filho, tem que esperar a hora da graça. Talvez a senhora nem veja, ainda aqui na terra, seu filho convertido. Mas a senhora vai ver na eternidade. Porque a hora de Deus não é a sua. Tem que esperar. Eu quero tal graça, tem que esperar. Imagine se lá pelos 10 anos de oração, Santa Mônica tivesse desistido de rezar para o seu filho. Agostinho, nós não teríamos o Santo Agostinho. Talvez tivéssemos de outra forma. Aí Deus é que sabe. Mas de qualquer forma, é preciso perseverar na oração e ter paciência para a hora de Deus. Batei e a porta se abrirá. Bate, espera, ela abre. Aí vem a graça. Deus, nosso Senhor, nos ama. Ele é Pai. É Pai de Jesus, Pai do Filho de Deus, é Filho dele, Filho feito homem, Jesus, Pai pela natureza, Filho, e veio aqui à Terra para reunir a todos nós e nos tornarmos filhos de Deus, com Ele. O que Ele quer de nós é isso. Que nós estejamos juntos a seu Filho Jesus. Por isso é preciso escutá-lo. Procure rezar todos os dias. De manhã, quando acordar, marque um tempinho para a oração. Não está muito, não. Ofereça o seu dia para Deus. Entregue-se a Deus. Ofereça. Depois, ao meio-dia, na hora do almoço, almoçou, dá uma paradinha lá, 5 minutos. À noite, quando chega em casa, por exemplo, ou antes de dormir, faça um exame de consciência das ações diárias, reze. Leia um pouquinho um trecho do Evangelho, medite, escute o que Jesus está dizendo ali. Procure ter uma vida regrada,
Isso vai fazer muito bem. E Deus Nosso Senhor vai estar sempre presente na sua vida, se tiver esta vida de oração. Deus Nosso Senhor, Ele nos ama, Ele vem em busca de nós. Então, digamos, ouçamos o que diz o Pai, vamos ao encontro dEle, para escutá-lo, estabelecer com Ele esta comunhão. Ele quer nos salvar, Ele quer nos salvar. Ele nos procura para nos salvar. Não vamos fugir dele, vamos ao encontro dele. Assim nós nos salvaremos e nos santificaremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.